Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Eu sou o professor Nilson Luiz. Você sabe também que nós desenvolvemos aqui a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo, não é isso? Nós hoje vamos dar continuidade à nossa série Gradientes. Hoje nós vamos falar de um acidente decorrente do gradiente de autoridade. O gradiente de autoridade refere-se à hierarquia de poder de comando e à palavra final na tomada de decisão estabelecida ou percebida em uma equipe ou grupo. Após apresentar a definição de gradientes de autoridade, tratarmos dos gradientes acentuado e superficial de autoridade. Vimos também as maneiras de reduzir os riscos decorrentes do gradiente de autoridade, né? É nesse ambiente que você está agora. Sabemos que uma ocorrência aeronáutica se dá em função da incidência de diversos fatores. Todavia, no encontro de hoje, iremos abordar um acidente onde o gradiente de autoridade se fez presente de maneira importante para o desfecho dos fatos. Mas, antes de dar prosseguimento aí, né, do acidente decorrente do gradiente de autoridade, eu preciso convidar você, né, a acessar lá no YouTube o canal Professor Nilson Luiz Segurança de Voo. Você vai entrar no canal, você vai se inscrever, você vai acionar aqui o sininho das notificações, não é isso? Para receber os avisos que o YouTube te dá comodamente a cada vez que um vídeo novo chegar para você assistir, não é isso? E se você está nos assistindo, mas está no Instagram, está no Twitter, que agora se chama X, pode estar no LinkedIn, pode estar no Getter, pode estar ainda no TikTok. A gente agradece a você que está nessas outras plataformas aí, deixando o like também nessas plataformas, né? Mas eu convido você a assistir pelo YouTube. Por quê? Pelo YouTube é on time. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu faço o vídeo, eu subo para a internet, a tua notificação te avisa, você assiste o vídeo, você digita lá nos comentários o que você achou, sugestões, críticas, né? E você sempre lembra de marcar o like, beleza? Marcar um gostei pra gente. Porque quando você marca o like e manda um comentário pra gente, a gente recebe um feedback de que maneira que você está recebendo o nosso trabalho. Isso é importante para que a gente possa sempre aprimorar em função do próximo vídeo que a gente vai gravar. Não é isso? Beleza? Então vamos mergulhar aí, né, no nosso acidente decorrente do gradiente de autoridade. Beleza? Em 13 de setembro de 2016, um Boeing 737-300 da Trigana Air realizou uma aproximação estável para o Wamena, o aeroporto de Wamena, né? Na ocasião, houve um alerta POAP do SGPWS devido à alta razão de descida. Um pouso muito brusco resultou na separação do trem de pouso principal, perda do controle direcional e uma excursão lateral da pista, conforme você pode ver na foto que a gente vai colocar para você aqui agora, beleza? Então, conforme essa foto aí, você percebe, né, o local de parada da aeronave da Trigana Air no aeroporto de Wamena. Notem que ele saiu à direita do eixo da pista, beleza? A investigação constatou que a aproximação havia sido realizada com base em nuvens e a velocidade abaixo, a visibilidade, desculpe, abaixo dos mínimos especificados, né? Foi identificado que o comandante havia ignorado a sugestão de arremetida tardia por parte do primeiro oficial, pois estava confiante que conseguiria pousar com segurança, assim como as duas aeronaves da Trigger, né, que estavam à frente, na mesma rota à frente, também fizeram. Então, você já consegue notar aí, né, um excesso de autoconfiança em insistir em pousar por parte do comandante. Isso tem a ver com o quê? Com o gradiente acentuado de autoridade, né? A investigação foi realizada pelo Comitê Nacional de Segurança do Transporte da Indonésia, NTSC. Lá, os dados extraídos do FDR possibilitaram informações importantes do voo, né, como velocidade do ar, direção, rolagem, inclinação e guinada.
mesmo com a ausência de gravação de posição de latitude e longitude, foi possível a determinação da trajetória do voo da aeronave, né? Com isso, você pode perceber, né, que já tem um componente de violação nessa história aí, né? Aí o comandante foi muito encorajado em função das aeronaves que estavam à frente dele conseguirem fazer o pouso com segurança. Mas o fato da aeronave da tua frente ter feito o pouso com segurança te dá que tipo de garantia para você fazer o pouso com segurança também? Nenhuma. Beleza? Também foi observado que a aeronave foi configurada de forma a permitir que cerca de 300 parâmetros fossem registrados. As gravações de voz do ATC não foram resgatadas. O comandante de 59 anos era um pilot flying, né, um piloto em comando. Tinha um total de 23.823 horas de voo, das quais 9.627 eram de voo de tipo. Já o primeiro oficial, de 22 anos, tinha um total de 650 horas de voo, das quais 480 eram de voo de tipo. O mestre de carga também estava a bordo, né? Nós vamos deixar aqui com você aqui também registrado, né, para você poder entender melhor, né, a carta de aproximação visual para a cabeceira 15 de Wamena. Está aqui a foto para você da carta, né? Essa foto foi reproduzida do relatório oficial da investigação para basear aqui o nosso relato. Então, eu tirei lá do relatório essa carta para você acompanhar melhor o nosso passo a passo, tá certo? A carta vai ficar aí para você acompanhar o nosso raciocínio, beleza? Durante o pré-voo, a tripulação recebeu informações meteorológicas que indicavam que nuvens baixas foram observadas perto de 3 milhas náuticas na final para a pista de pouso esperada, ou seja, o Wamena, que está a 5.084 pés, né, acima do nível médio do mar, em uma área montanhosa, mas que a base da nuvem estava aumentando de 200 pés para 1.000 pés, com visibilidade predominante no aeroporto de 3 quilômetros. O que isso quer dizer, né? O aeroporto era uma região montanhosa, né? 5.084 pés acima do nível médio do mar, e havia nuvens, né? A base dessas nuvens, ela estava aumentando de 200 pés para 1.000 pés. Essa que era a informação, isso aí encorajou a tripulação a seguir o voo, não é isso? Né? E no aeroporto havia uma visibilidade predominante de 3 quilômetros, que é muito pouco, né? Essa configuração toda gerava um impacto direto com uma visibilidade mínima necessária de 4,8 quilômetros para continuar a aproximação a Wamena, abaixo de 1.000 pés AGL. Além do ponto de referência Piquet, pode olhar aí na carta onde é que está o ponto de referência Piquet, né? Que estava localizado no través e à direita de uma colina também chamada Piquet, situada a 2,8 milhas náuticas do ponto de toque. Isso aí você consegue identificar fácil aqui na carta que deixamos para você. Não é isso? O voo seguiu posteriormente para o setor de destino a Wamena e subiu a uma altitude de cruzeiro de 18.000 pés. Após, iniciou a descida. O voo estava em regras visuais e a tripulação relatou que conseguiu identificar um outro voo da Trigana à frente, na mesma rota. O controlador da torre de Wamena instruiu o voo a reportar a posição sobre Jiuica, né? Você pode ver na carta aqui também onde é que está a posição Jiuica, né? E, ao fazê-lo, informou que o voo era o terceiro do sequenciamento de pouso e deveria iniciar uma órbita sobre o ponto X, localizado a 8 milhas náuticas na aproximação final, né, para a cabeceira 15 de Wamena. Aqui na carta também você consegue ver esse ponto X, no qual o controle orientou, né, ao voo que nós estamos tratando aqui, a fazer, né, uma descida em órbita sobre o ponto X. Beleza? Durante a segunda órbita, foi dada a autorização para o voo iniciar a aproximação final e reportar pista vista. Logo após o início da aproximação, que foi conduzida a cerca de 135 nós de velocidade calibrada,
O comandante foi gravado apontando para o primeiro oficial, destacando que a mensagem usando combustível reserva havia aparecido no FMC, que era o computador de gerenciamento de voo que eles tinham lá. Beleza? O FLAP 40 foi então selecionado e a lista de verificação de pouso foi concluída. O comandante então nivelou a aproximadamente 1.000 pés e, na sequência, o primeiro oficial disse que eles estavam muito altos para realizar o procedimento. Presta atenção, o comandante respondeu que era melhor estar muito alto do que muito baixo e desconectou o piloto automático. Essa foi a ação do comandante. Após meio minuto de nivelamento e pouco antes do aviso automático de 1.000 pés AGL ocorrer, a colina Piquet ainda não estava no visual, mas o comandante afirmou que havia contato visual com um edifício conhecido e a descida foi retomada até que o aviso automático de 500 pés ocorresse, ponto em que, mesmo sem a pista no visual, a aeronave foi novamente nivelada. Beleza? Estão acompanhando? O voo nivelado foi continuado por pouco mais de 20 segundos, durante os quais o piloto de outra aeronave foi gravado transmitindo a informação que apenas a parte inferior da colina Piquet estava visível. Beleza? Após o primeiro oficial, confirmou que a pista estava vista a uma milha de distância e que eles estavam alinhados com o eixo da pista. Beleza? O comandante iniciou uma descida final íngreme. Em poucos segundos, o primeiro oficial indagou, aconselhando o comandante a dar a volta. E como ele não o fez, alertou que eles estavam muito próximos da pista para aquela altura. À medida que a descida continuava, até 3.200 pés por minuto, um aviso do RGPWS, Sync Rate Power Up, foi anunciado, quando o primeiro oficial declarou pista vista para a torre e, 2 segundos depois, um toque de 3,25 G ocorreu no trem de pouso principal esquerdo, a 125 metros após a cabeceira da pista. Um segundo impacto, dessa vez do trem principal direito, promoveu a separação do trem, que foi seguida pela separação do trem de pouso esquerdo. Assim, o motor esquerdo e a área inferior da fuselagem entraram em contato com a superfície da pista. Tá certo? Então, esse foi o panorama do momento de impacto. Tá certo? Né? A partir daí, você vai começar a ver aqui algumas fotos, né? Que vai mostrar para você os danos da aeronave. Beleza? A aeronave, então, desviou para a direita, saindo da pista e parou aproximadamente a 1.890 metros da cabeceira. Vamos citar aqui, você está vendo aí nas fotos, mas vamos citar aí os danos à aeronave, né? Trem de pouso principal quebrado, trem de pouso de nariz e ambos os flaps internos quebrados, carenagem do motor esquerdo se separou, revestimento inferior do estabilizador horizontal direito, respectivamente, amassado e perfurado, o revestimento inferior da seção traseira da fuselagem danificada, revestimento inferior da asa esquerda danificado. Beleza? Né? Aí você pode ver no decorrer das fotos. Né? Então, esses foram os danos que o relatório da investigação apontou para a gente. Beleza? O METAR de Wamena, emitido no momento do pouso, indicou visibilidade de 3.000 metros em neblina, com nuvens BKN a 100 pés acima do nível do mar, sendo esta última uma queda na base de nuvens de 400 pés, desde o METAR emitido meia hora antes. Nenhuma falha de aeronavegabilidade relevante anterior foi encontrada em relação à aeronave e, de acordo com a ficha de peso e balanceamento, ela estava operando dentro do envelope permitido. Também foi observado que, embora o aeroporto de Wamena estivesse equipado com o NDP, não havia aproximações por instrumentos oficiais publicados, disponíveis, né? E que o indicador de ângulo de aproximação visual, VASE, estava inoperante no momento do acidente. Tranquilo?
Então, né, o que você tinha lá? Você tinha até um IDB funcionando, mas não havia disponível nenhum procedimento de aproximação por instrumentos oficialmente publicado, né? Além disso, aquele indicador de ângulo de aproximação do aeroporto, né, estava inoperante, beleza? Observou-se que a razão de descida, após um período de voo nivelado a 500 pés acima do solo, aplicada na ocasião, era de até 4 vezes a razão que normalmente teria sido necessária na velocidade de aproximação aplicável, que foi mantida e envolveu uma inclinação de até 11 graus da aeronave. Isso foi uma consequência direta da decisão do comandante de iniciar a descida, quando estava muito acima do perfil indicado para aproximação e muito perto da pista, e, quase certamente, não visual, até cerca de 400 pés acima do solo. Essa decisão ocorreu após a violação anterior da altitude, né, mínima de descida, a menos que visual com a pista e continuação da aproximação, apesar da ordem de arremetida do primeiro oficial. Aí você vê também, né, uma falta de assertividade, né, quando a gente ouve ali o FDR, né, os dados do CVR e FDR, né, você percebe uma falta de assertividade do primeiro oficial, né, ao orientar a arremetida. Ele tinha que determinar a arremetida. Isso também é consequência de quê? Né, do gradiente de autoridade, né? O gradiente de autoridade, às vezes, inibe o aeronavegante. Não é para acontecer isso, mas às vezes inibe, né, a ação do aeronavegante e ele deixa de ser assertivo. Tá certo? Também não houve evidência de qualquer tentativa de reagir, conforme exigido pelo aviso POAP do EGPWS. Além de tudo isso, também ficou claro que nenhuma autorização de pouso havia sido emitida. Olha só. A investigação identificou formalmente o fator contribuinte em relação à ocorrência, como tendo observado que a aeronave anterior havia pousado com segurança e o comandante estava confiante que um pouso seguro poderia ser feito e, portanto, desconsiderou várias condições que exigiam uma aproximação padronizada. Beleza? Ficou claro, meus amigos? Dúvidas, volta aí o vídeo, né? 2 recomendações de segurança foram feitas como resultado da investigação. 1. Que a Trigana Air Services deve fornecer treinamento aos pilotos para melhorar a coordenação da tripulação, né? CRM, o gradiente de autoridade, ele impacta no CRM, né? 2. Que a Trigana Air Service garanta que todos os FDRs instalados em todas as suas aeronaves sejam capazes de registrar os dados suficientes, conforme exigido pelos regulamentos especificados na emenda 4 do apêndice ECO do CASR 91. O que é o CASR 91? Né? General Operation and Flight. Né? É o similar do RBAC 91 desde lá, tá certo? Beleza? Então, eu digo para você, para a gente encerrar aqui, que, como sempre, a gente afirma que um acidente ele ocorre por vários fatores contribuintes. Contudo, eu usei esse evento aqui para destacar como o gradiente acentuado de autoridade pode ser contundente para a concretização de uma ocorrência. O gradiente de autoridade será presente desde a escola de aviação. Isso é fato. Sendo fato, o planejamento deve levar em conta essa influência, ou seja, como uma realidade inquestionável da presença do gradiente acentuado na cabine, os treinamentos devem munir as tripulações das condições adequadas para conviver com o gradiente de autoridade simultaneamente com as condições de segurança de voo. Como estão os treinamentos de seu grupo, hein? Como é que tá? Não tem esse tipo de problema lá não, né? Se existe, a gente espera o gradiente de autoridade. Então, você tem que ter um treinamento de forma que já englobe essa realidade, né? Você tem que trabalhar isso, tem que trabalhar a comunicação, tem que trabalhar as questões de trabalho em equipe, consciência situacional, todos aqueles pilares que a gente já tratou com você na nossa série CRM. Beleza? Enviem para mim, né? De que forma vocês estão lidando com isso? Poxa, como é que tá esses treinamentos aí relativo ao CRM, relativo ao quê? Ao gradiente de autoridade na cabine. De acordo com o que vocês enviarem para mim,
quem sabe façamos mais um vídeo tratando desse assunto, tá certo? Eu normalmente não falo, né, de acidentes aqui no nosso canal, eu só falo, normalmente eu falo de acidentes dentro dos nossos encontros presenciais, ficou um pouco até mais longo o vídeo, mas eu acho que vale a pena, né, a gente apresentar um acidente, né, decorrente do gradiente assentado de autoridade. Nós falamos tanto de gradientes, né, então eu resolvi colocar um exemplo prático para vocês, tá certo? Então, o que você achou aí do vídeo? O que você está achando da série Gradientes, né? Preciso saber. Manda para mim sua opinião, sua sugestão, sua crítica. Vai lá nos comentários, digita, né? Professor, achei isso, achei aquilo, estendeu demais aqui, faltou falar isso aqui. Enfim, eu preciso saber como é que você recebe o nosso trabalho. Tá certo? Bons estudos, fique com Deus, continue contando comigo. É claro que você já fez o like aí, né? Se não fez, faça agora, antes de fechar o vídeo. Registre o like aí pra gente. Até o nosso próximo encontro. Até logo, meus amigos. Até logo. Um grande abraço.